Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Dr. Alexandre Bueno Santamaria, sou doutor em Linguística e Língua Portuguesa e professor do Instituto Federal há mais de 12 anos. E a gente vai conversar hoje sobre a estrutura da frase. Então, vem aqui para os meus slides comigo, acompanhe comigo esse conteúdo. E o que é que nós temos aqui sobre a estrutura da frase? A frase é a base da comunicação na língua portuguesa. É a partir das frases que nós estruturamos nosso pensamento e transformamos o nosso pensamento em mensagem que passamos adiante dentro das nossas instâncias comunicativas. E o que é uma frase na linguística? É um conjunto de palavras com sentido completo. Aqui que está o pulo do gato, né? O sentido completo. Ela pode ou não ter verbo. É a menor unidade de comunicação com significado. Por exemplo, silêncio, sem verbo, mas é uma frase. É só uma palavra, uma exclamação, mas ela tem significado. Quando alguém diz silêncio, essa pessoa está dando uma ordem, tá pedindo que você pare de fazer barulho. Ela viajou ontem. Nós temos um verbo aí. Então, nós temos uma outra frase que é um pouquinho mais complexa, que é construída com um verbo. Vamos adiante com os exemplos aqui e a explicação entre a diferença, né, na verdade, entre frase e oração. Qual a diferença? Frase, qualquer enunciado com sentido completo, pode ter ou não um verbo. Por exemplo, fogo, silêncio, como a gente viu anteriormente. A gente chama de oração, dentro dos estudos da linguística, na gramática e tudo, aquela frase que tem um verbo ou uma locução verbal, né, um conjunto de dois ou mais verbos. Ele saiu correndo. Frase com verbo. Também é uma oração. Tá? Isso é só uma questão terminológica, só para explicar a diferença, os nomes, né? Porque tem gente que não tem essa clareza do que é frase, o que é oração. Então, toda, né, oração é também uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Para ser oração, tem que ter verbo. Quais são os componentes essenciais da frase com verbo, das orações? Então, quando há verbo, você tem aí uma frase, uma oração, né? E os principais elementos são sujeito, quem realiza ou sofre a ação. Por exemplo, a criança dorme. Nós temos aí a criança fazendo papel de sujeito. Verbo, que expressa a ação, estado ou fenômeno. No caso aí da oraçãozinha, a criança dorme, nós temos o verbo dormir, conjugado, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, concordando com criança, que é o seu sujeito. E temos os complementos, que complementam a ação verbal. Por exemplo, a criança dorme no sofá. Aqui eu estou indicando o lugar onde a criança dorme. Nesse caso, nós temos esse complemento aí fazendo um papel de indicar o lugar. Legal, vamos adiante então. Frases sem verbo, estrutura e finalidade. Então as frases sem verbo são comuns na língua, elas aparecem o tempo todo, elas fazem parte da nossa vida mesmo, e elas são usadas para dar recado, para exprimir emoções, para indicar contextos, como nos exemplos que eu trago aqui. Cuidado com o degrau. Que frio! Atenção! Feliz aniversário! Área escolar, como tem ali na placa de trânsito. Depois nós temos uma no imperativo, respeite o pedestre. E aqui ainda na placa nós temos penalidade, infração gravíssima, 7 pontos, multa 180, o FIR. Então são todas frases que estão colocadas ali para poder fazer um papel comunicativo, de informar o motorista a respeito de uma aula, de uma área escolar. E a característica principal da frase é que mesmo sem verbo, todas elas transmitem uma mensagem completa. É isso que você tem que levar desta aula. Todas as frases transmitem mensagem completa, elas têm uma unidade de sentido completa. E os tipos de frases, né? Temos vários tipos. Aqui nós temos os exemplos, né? Todos os tipos aqui e os exemplos. Então, declarativas são aquelas que afirmam algo e negam algo também. Ela trabalha aqui, ele não veio. Então é uma declaração. Você está simplesmente passando uma informação. Interrogativas são aquelas usadas para fazer pergunta. Você entende inglês? Você fala alemão? Você vive aqui? Todas as perguntas entram na categoria das interrogativas. Temos as imperativas, que são aquelas que dão ordens ou instruções. Feche a porta. Faça silêncio. Aumente o volume.
E as exclamativas, que expressam emoções. Que sorte a sua! Que alegria! Que frio! Que calor! Então são essas exclamações que a gente faz para expressar nossas emoções, nossos sentimentos. De maneira geral, temos aqui as funções da frase na comunicação. Ela pode ser informativa, então o avião sai às 14 horas, é um exemplo. Ela pode ser relacional, serve para você estabelecer uma relação com alguém, uma relação ali de cordialidade. Quando você chega, por exemplo, e fala boa noite, pessoal. Fazer um cumprimento. Ela pode ser expressiva, você vai expressar o seu sentimento, então, estou muito feliz por você. E ela pode ser diretiva, ela pode dar uma direção, um direcionamento, uma ordem até. Então, estude para a prova. É uma frase que tem essa função diretiva. E a importância da estrutura frasal, né? Para que serve, então? Por que é interessante você pensar em tudo isso? Para você conseguir manipular. Tudo que você conhece bem, você consegue operar melhor, você consegue tomar decisões a respeito daquilo de uma maneira mais intencional. Esse é o lema dos estudos aqui da linguagem que eu conduzo sempre. Quando você entende o funcionamento das estruturas, você opera melhor, você trabalha melhor, e no caso da comunicação, você se comunica melhor também. Então nós temos aí o fenômeno da clareza, então uma organização correta evita confusões, então você vai evitar, por exemplo, elementos como repetições excessivas, inversões de ordem. Então, a ordem direta é sujeito, verbo e complementos. Sempre que possível, mantenha a ordem direta. É o simples que funciona. É aquilo que dificilmente vai dar problema na sua comunicação. Tem a questão da precisão também, que você consegue tomar conta de uma maneira mais intencional. Então, as frases bem estruturadas transmitem uma mensagem exata. O que eu quero dizer com precisão nesse contexto? É você ter a certeza de que você comunicou aquilo que você pretendia comunicar, de que o seu leitor ou seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, vai ter poucas chances de entender algo diferente daquilo que você planejou quando você montou a sua frase. É você manter o seu sentido com a maior precisão possível. E tem a questão da eficiência. Você, dominando a estrutura da frase, você consegue favorecer uma comunicação fluida e compreensível. Tá, olha um exemplo aqui, ambíguo. Vi o homem com binóculos. Mas quem está com binóculos? Eu que vi o homem que foi visto por mim tinha binóculos com ele. Então nós temos aí um problema que pode ser evitado se você conseguir prestar atenção nos detalhes da sua frase e imaginar como o outro vai receber a sua frase. As suas frases no contexto da comunicação toda, na verdade. Então a conclusão aqui, o resumo é que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. O ponto fundamental, né, que até cai em concurso público isso, por mais simples que seja, é um tópico importante de gramática. As frases organizam o pensamento em palavras, então se tem um verbo, a gente considera uma oração. A importância, dominar essa estrutura ajuda você a escrever e falar melhor. E depois a gente vai conversar sobre os tipos de oração, sua aplicação na produção textual, mas isso é assunto para outra aula. E o que a gente tem de importante aqui é isso, tá? Então as frases são a menor unidade de comunicação que carrega um sentido, de comunicação verbal, no caso aqui. Se tiver um verbo, a gente chama ela de oração. Legal? Então é isso que temos para a aula de agora. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio. Até mais!